Boa noite ao Reinaldo Tronto, ao Ederli, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Hoje a gente traz aqui o tema conjuntura e desafios de sertãozinho na crise e pós-crise. Tem, né? Desculpa. Nessa noite a gente traz o professor Reinaldo Tronto, que é professor na educação básica, no ensino universitário e na educação popular e comunitária. Hoje ele vai falar desse tema para a gente, que é importante, né, para os novos tempos que se aproximam, né? E o Reinaldo, que é um professor bem atuante na comunidade, ele não se concentra só na função de professor, ele é um cidadão que está sempre preocupado com os problemas do nosso município, do nosso país, e diante dessa atuação, dessa experiência que ele tem em interatividade com a população, em estar preocupado com os temas que afligem o município, aflige a população, ele vai conversar também com o nosso pré-candidato a prefeito, Ederli Batista. Então, agora eu passo a palavra para o Reinaldo. Boa noite, Reinaldo. A palavra é sua, pode se apresentar. Boa noite, Bia. Boa noite, Ederli. Boa noite, Gabriel, né, que está nos bastidores fazendo isso acontecer. Boa noite a todas e todos que nos acompanham agora nesse momento. É uma honra, né, receber esse convite e não teria como recusá-lo, né? Então, por um lado é uma honra, por outro lado é um grande desafio, né? Porque a gente pensar um pouco, né, sobre Sertãozinho, né, e como bem coloca o título, né, bem provocativo, né, analisar a conjuntura, né, então é analisar o presente, e a gente entender um pouco o Sertãozinho antes e depois, né, do coronavírus. Então, inicialmente, eu agradeço a confiança de todos vocês em realizar esse convite, e espero que a minha fala esteja a contento com aquilo que vocês imaginaram, né, aquilo que vocês esperaram para essa noite, para esse debate, para essa discussão. Reinaldo, eu não estou te ouvindo. Não. Vocês me ouviram a minha fala? Agora estou ouvindo. Então foi problema meu aqui, não seu. Ok. A gente vai ter uma intervenção do Ederli antes da minha fala. Então, eu convido o Ederli, então, para iniciar esse diálogo com você, e vocês vão complementando as informações. Ok, boa noite, pessoal, boa noite, comunidade sertanesina, boa noite, companheiros do PT e companheiras. Nós estamos aqui numa nova situação, iniciando os debates de interesse da coletividade. E esses debates passam por pessoas que se formaram e têm um conhecimento da nossa cidade dentro da raiz. E, assim, a gente agradece a presença, a colaboração do professor Reinaldo e do Gabriel, que está aí no suporte técnico, da Bia, que é a nossa assessora de comunicação do partido. E nós vamos tentar tratar aqui um pouco, né? Porque em uma hora é pouco para debater todos esses assuntos. Então, como é de praxe, nós vamos passar a palavra ao convidado, que ele vai fazer as suas explanações, as suas considerações, e aí, de acordo com as situações, opiniões depois dispostas, nós vamos estar fazendo as provocações, os questionamentos de interesse da comunidade. E aí a Bia também vai estar atendendo os internautas aí, pode estar fazendo algumas perguntas
para ver o posicionamento frente às novas situações e realidades que o município está enfrentando e tem que enfrentar futuramente. Maravilha. Pessoal, então, eu pensei, né, em uma primeira fala, analisando um pouco, né, a, a situação que Sertãozinho vem enfrentando nos últimos anos, né. Então, eu fiz o levantamento de alguns dados, de algumas que eu vou compartilhar com vocês na minha fala, e outras questões, acho que como eu dei logo, a gente pode depois aprofundar no debate, né. Então, acho que Sertãozinho está inserido numa lógica econômica, numa lógica política e social, né, que é a lógica brasileira, né? Então, e a lógica da economia mundial. Então, a economia mundial ela vem enfrentando uma crise a partir de 2007, mas em especial 2008, né, que ela vem se arrastando e atingindo de formas diferentes, né, o conjunto dos países, né, o conjunto das regiões e o conjunto dos povos. Né? Acho que esse é um primeiro dado. Né? Nós não superamos a crise de 2007 e 2008. Né? O que a gente vem vivendo na atualidade é um aprofundamento dessa crise, né? Em especial em grande parcela dos países pobres. Né? E aí a gente já entra no Brasil. O Brasil vai receber os impactos dessa crise de forma um pouco atrasada. Por quê? Porque o Brasil vinha num ciclo econômico, numa conjuntura econômica bastante interessante, bastante significativa. Né? Então, a crise ela começa nos países ricos e conforme ela vai contaminando os países pobres, alguns países que estavam mais ou menos preparados do ponto de vista econômico vão ter maiores ou menores impactos e esses impactos vão se dar de forma mais ou menos acelerada. Né? Então, o Brasil, então, vinha numa condição econômica, de crescimento econômico, de pleno emprego, né? Nós atingimos em 2014 o pleno emprego no Brasil, uma das menores taxas de desemprego da história do nosso país. Então, a crise no Brasil ela vai demorar um pouquinho mais para chegar. Né? Então, acho que esse é um primeiro dado. Né? E esse boom econômico que o nosso país vivia, de alguma forma, ele vai atingir também positivamente Sertãozinho. Né? Então, em Sertãozinho, essa crise, ela também vai demorar um pouquinho, né? Ela não vai chegar em 2007, na sua gênese, ou em 2008, quando ela, infelizmente, está de forma mais estruturada, de forma mais consolidada, né? Então, se para o Brasil ela chega um pouco retardada, para Sertãozinho também, né? E aí, em especial, no nosso país e também na nossa cidade, o que a gente tem é um conjunto de transformações na economia que elas antecedem a crise, essa crise internacional. Né? Então, de fato, o Brasil ele já vinha apresentando alguns indícios e algumas condições de desindustrialização. Acho que esse é um dado fundamental para a gente tratar. Por quê? O nosso país ele nem completa o seu ciclo de industrialização. Né? Eu acho que isso é uma condição bastante complicada para nós. Né? É uma industrialização que, em grande parte, ela é bastante dependente de alguns setores primários da economia, né? Da agricultura, da pecuária e também da mineração. Né? Então, ela também é uma industrialização, ela é dependente, né, do setor primário da economia, e que também é dependente, né, em grande parte, da exportação de alguns produtos, né, e também ela, em parte, está bastante atrelada ao mercado interno. Né, então, acho que esse é um dado para a gente considerar. Quando a gente trata da economia sertanesina, né, até a década de 2000, a economia municipal ela é fortemente estruturada na indústria, né? Inclusive, Sertãozinho se diferencia de um conjunto de municípios do nosso país, né?
vai ser um dos municípios com a economia mais industrializada, né? Com o seu produto interno bruto, com o conjunto da sua riqueza fortemente ligada à indústria, né? Com a geração de emprego fortemente atrelada à indústria, né? Sertãozinho chegou a ter quase aproximadamente metade dos seus empregos vinculados à indústria, né? Então, acho que esse é um dado fundamental. E conforme a economia brasileira ela vai entrando nesse processo de desindustrialização, isso vai ter um impacto muito forte para a economia do nosso país e para a economia municipal, né? Não bastasse isso, se somando a isso, a gente tem também as oscilações históricas, né, da economia, ora canavieira, ora sucroalcooleira, ora bioenergética, né, esses rótulos todos, né, que a cada momento a gente vai encontrar para tratar do seguinte, da economia da cana, essa é a grande verdade, né, do circuito produtivo da cana, né. Então, conforme esse setor também vai entrar numa forte crise, a gente tem a soma de crises afetando consideravelmente a economia municipal, né? Então, a crise mundial, né? A desindustrialização brasileira, a crise do setor sucroalcooleiro e, né, o aprofundamento de todo esse processo que é o golpe que o país vai enfrentar, né? Um golpe político, né? Que dentro desse golpe político tem um golpe econômico também, né? Porque há um arranjo das frações da elite brasileira, né? Então, quando a gente olha a macroestrutura econômica do país, né, com o golpe e o Temer assumindo o governo, a gente tem o setor agropecuário e o setor da mineração fazendo um rearranjo das forças produtivas do nosso país, né? E a indústria, né, vai ter um grande impacto com essa acomodação das frações, né, da elite brasileira, né? Então, o golpe ele vai aprofundar todos esses processos, dessas crises, né, que estão se conjugando e dialogando, né, entre si, né? Não bastasse o golpe, tem a eleição, né, do Bolsonaro, né? E o início do seu governo é desastroso para a economia brasileira. Por quê, né? Vai aprofundar o processo de desindustrialização, vai aprofundar o processo de desnacionalização e vai aprofundar, né, o processo, né, de formalização da economia e do emprego no nosso país, né? Não bastasse a reforma do ensino médio feita pelo Temer, não bastasse a reforma trabalhista, né? O governo Bolsonaro, num intervalo de tempo extremamente reduzido, vai implementar um conjunto de reformas, né, que são altamente destrutivas para a economia brasileira. Destrutiva é a destruição do trabalho, do emprego formal, é a destruição absoluta do emprego formal, e simbolicamente é nesse governo que o trabalho informal no Brasil ele vai ser mais numeroso do que o trabalho formal, do trabalho com vínculo. Isso é um horror para a economia brasileira, isso é um horror para a sociedade brasileira, isso é um horror para qualquer condição que a gente possa fazer sobre trabalho com dignidade, né? Trabalho com sentido, né? Então, o conjunto dessas situações vai atingir em cheio, né, o município de Sertãozinho, né? E aí a gente entra em específico, né, agora na raiz do nosso município, né? Por quê, né? Todo esse processo ele não vai encontrar nenhuma resistência no município, né? Então a gente tem um grupo político que governa Sertãozinho há 20 anos. O atual prefeito ele completa 16 anos de governo, né? E um dos seus vices teve mais 4 anos de governo, né? Então, no intervalo entre 8 anos de cada momento que o Zezinho e o PSDB governou Sertãozinho, a gente tem 4 anos do governo Nélio que não tem nenhuma ruptura, né, com a lógica de governo desse grupo político. Então, são 20 anos, né, de nenhum tipo de discussão ou de implementação de projeto de desenvolvimento local. Nenhum. Né? Então, por isso que a crise chega em Sertãozinho e ela encontra um município totalmente desprovido das condições de resistência a essa crise.
Então, por isso que aqui, quando a gente olha, e eu vou colocar já para vocês na parte final dessa minha fala, alguns dados, né? Por que a crise aqui ela vai se dar de forma mais intensa, de forma mais destruidora, de forma mais avassaladora? Porque a gente não preparou nenhuma condição de desenvolvimento, nenhuma, né? Então, aqui é um terreno fértil para destruição, né? É um terreno fértil para a gente acelerar ou intensificar os processos destrutivos que já estavam acontecendo na escala planetária e na escala nacional. Então, aqui a crise vai ser muito maior, né? E aí eu já gostaria de colocar para vocês alguns elementos, agora de Sertãozinho, depois dessa breve contextualização, né? Eu acho que uma primeira condição é a gente discutir, né, o que a gente quer para Sertãozinho. Se a gente quer discutir desenvolvimento ou se a gente quer discutir crescimento. Não dá mais para a gente fazer uma discussão de crescimento, né? Eu acho que a etapa atual do capitalismo tem mostrado que se a gente encaminhar para crescimento é a destruição e é a barbárie. É a destruição da própria economia, é a destruição da própria natureza. A gente tem vários exemplos no nosso país, em Sertãozinho, no debate a gente pode colocar um pouquinho. É a destruição do emprego e das formas de vida com dignidade, com sentido, né? Eu acho que é fundamental. A gente tem que discutir desenvolvimento. Não dá mais para a gente falar em crescimento econômico, olhar para o PIB e ver, cresceu 6, cresceu 10, cresceu 8, cresceu 1, e às vezes um período de crescimento de 10, de 8% é altamente destrutivo para a natureza, para o território e para a sociedade. Então, o primeiro elemento é a gente discutir desenvolvimento. É desenvolvimento da natureza, é desenvolvimento da sociedade, é desenvolvimento da economia, é desenvolvimento da política, é desenvolvimento da cultura. Que esse é o primeiro elemento, né? E que esse desenvolvimento ele seja sustentável em todas as suas dimensões, né? Também na natureza, mas não só na natureza, né? Na saúde, na educação, na geração de emprego com dignidade, com vínculos, né? E ele tem que ser sustentado. A gente não pode criar essa condição de uma condição sustentável que ela seja duradoura por 2, 3, 4, 5 anos ou por um período de mandato. Ela tem que ser uma condição sustentada num projeto de desenvolvimento, que eu acho que é o que o PT, né, é um dos poucos países, dos poucos partidos em Sertãozinho que faz essa discussão, né, e eu sou testemunha disso, né, e que seja um projeto de desenvolvimento altamente inclusivo, né. Alguns dados que a gente vai trazer aqui são inaceitáveis para Sertãozinho. Esse município, né, que a sua elite, tanto econômica como política, né, durante muito tempo fez muita propaganda, né, dos dados de Sertãozinho, né, que Sertãozinho é isso, que aquilo, está entre os primeiros municípios na economia, na qualidade de vida, isso, aquilo, nem sempre dados verdadeiros, reais, né, mas que o marketing, a publicidade, durante muito tempo convenceu a população, né, desse projeto altamente esvaziado de sentido e de materialidade, né. Bom, esse projeto ele tem que estar pautado, né, no pleno emprego. É inaceitável as taxas de desemprego em Sertãozinho. Então, esse é o primeiro dado, né, que a gente tem que buscar o pleno emprego. A gente tem que buscar um emprego que ele tem que ser regulamentado, que é um emprego com direitos. Não dá para a gente aceitar o trabalho informal em Sertãozinho. As taxas extremamente elevadas de terceirização, né, que destrói por completo as condições, né, de segurança, de saúde do emprego, né, e também alguma condição, né, de saúde mental desses trabalhadores, né? Por quê? Porque esse trabalho terceirizado, ele traz as piores condições e as piores remunerações para esse trabalhador, né? E ele coloca na sua natureza que são vínculos não duradouros, né? Então, em que condição um trabalhador terceirizado vai ter saúde mental, né, se ele entra numa perspectiva de trabalho como essa, né? Que mais? E que seja um trabalho com sentido, né? Esse trabalho tem que ter sentido para esse trabalhador e para a sua família, e só assim ele é gerador de saúde, né? Então, acho que eu começo com alguma condição de desenvolvimento para Sertãozinho que parte do emprego, que parte do trabalho. Tem que partir do trabalho. Por quê? Porque é um dos principais desafios que Sertãozinho está enfrentando, né? Há uma missão do emprego formal em Sertãozinho, há uma destruição do emprego masculino em Sertãozinho. De 2007 a 2017, Sertãozinho destruiu mais de 10 mil vagas de trabalho formal masculino. Isso é um dado assustador do mapa do emprego,
no estado de São Paulo. Assustador, em uma década, mais de 10 mil empregos formais masculinos destruídos. Né? Parte desses empregos vão ser ocupados pelas mulheres, mas é uma quantidade muito pequena. Né? Uma outra parte de empregos gerados nesse período serão empregos precários, terceirizados, de remuneração muito menor dos empregos destruídos. E o saldo que a gente tem nesse período de 2007 a 2017 é um saldo negativo que está entre 3 mil a 4 mil trabalhos destruídos. Então, olha só, entre 3 a 4 mil trabalhos destruídos em uma década, não bastasse isso, quando a gente olha os dados dessa destruição, mais de 10 mil trabalhos masculinos. Então, é um outro dado importante para a gente, né? E a gente tem que considerar que, nesse intervalo de tempo, a população de Sertãozinho aumentou. Então, a gente deveria ter aumentado as vagas de emprego, né? E o que a gente tem é uma diminuição. Quando a gente olha os dados de natalidade em Sertãozinho, a gente tem uma taxa de natalidade maior para os jovens do sexo masculino. Então, a gente teria também que ter gerado vagas para esses jovens, né? A gente tem um dado do trabalho juvenil em Sertãozinho, né, que ele é assustador. Né? A gente tem hoje em Sertãozinho aproximadamente 240 aprendizes, está lá entre 15 a 17 anos. E a gente tem, né, uma taxa de ocupação de jovens que é em torno de 1.000, uma taxa de possível ocupação que é de 1.100. Então, de 1.100, a gente está ocupando 240, né? E a gente vê que grande parte desses jovens, nessa diferença, eles estão, primeiro, fora da escola e, segundo, fora do trabalho. Né? Então, um desafio para esse projeto que o PT está desenhando é também, além de gerar emprego, primeiro, de gerar emprego para os homens desempregados em Sertãozinho, né? Para as mulheres que estão entrando no mercado de trabalho com uma desigualdade muito grande de remuneração, ganhando menos que os homens. Um terceiro dado que é também gerar emprego para os jovens. Não há oportunidade efetiva de trabalho, né, formal, regulamentado pela lei, para grande parte dos jovens sertanejos, em especial aos jovens filhos de trabalhadores e trabalhadoras. Né? Então, esse é um outro dado. Né? O que a gente tem? Né? Em Sertãozinho, aproximadamente, a gente tem 13%, né? É mais do que isso, esse dado não está atualizado para 2020, né? São dados pré-pandemia, né? Mas a gente tem algo aproximado de 13% de trabalhadores sem carteira assinada, né? E agora, com a pandemia, isso é uma destruição absoluta de grande parte dos empregos formais. A gente tem visto muitas empresas mandando os trabalhadores embora, né? Às vezes, manda embora e contrata terceirizado, manda embora e depois do período colocado, né, pela lei, pelas MPs todas que o Bolsonaro colocou, depois do período da quarentena, contrata ou vai contratar ganhando menos, né? Então, esse dado aqui de 13%, ele vai estourar depois da pandemia, né? Então, já colocando um pouco as perspectivas que a gente vai ter que enfrentar, né? Que mais? Sertãozinho tem, entrando agora na educação, Sertãozinho tem aproximadamente 4.500 habitantes analfabetos. Isso é um dado assustador, assustador. É inaceitável o município do porte de Sertãozinho, e com os dados econômicos de Sertãozinho, aceitar, né, que 4.500 irmãos e irmãs não tenham acesso nenhum à educação. Isso é um crime. Isso é um crime, né? A gente aceitar isso no município. Então, um desafio para esse projeto popular que vocês estão construindo é eliminar em 4 anos, né, essa taxa de analfabetismo. Um outro dado também para a gente entrar na educação, né, e aprofundar um pouco, nós temos aproximadamente 43,4% dos sertanejinos sem a conclusão do ensino fundamental. O que isso quer dizer? Aproximadamente 43% dos sertanejinos não têm o 9º ano do ensino fundamental. Então, como é que a gente quer sair dessa crise se a gente não dá uma condição de escolaridade mínima? Isso é mínimo. Não estamos nem discutindo a qualidade dessa educação. Nós estamos discutindo o quê? A conclusão de um ciclo inicial
de escolarização, que é o fundamental, que na minha perspectiva de educador é insuficiente, mas ele é mínimo. Nem isso, quase metade da população sertanezina consegue concluir, né? Então, é um outro desafio fundamental para esse projeto popular que vocês estão colocando, né? Sertãozinho, nos últimos anos, ultrapassou, né, a taxa de 10%, né, da população em condição de pobreza, né? Tanto, né, a pobreza como a pobreza extrema, né? Aquela pessoa que não tem, ele não tem, quando ele acorda, ele olha para sua geladeira, quando tem a geladeira, ou para sua despensa, ele não tem os gêneros básicos para alimentar a sua família naquele dia. São pessoas que acordam sem a perspectiva da alimentação até a hora que elas vão dormir. Isso é inaceitável. Então, quando a gente pega pobreza e pobreza extrema, né, isso dados antes da pandemia, antes de 2020, a gente tem esse dado com mais de 10%, né, da população, né? E a gente tem aproximadamente, em Sertãozinho, antes da pandemia também, aproximadamente 3,9 mil famílias assistidas por programas sociais, em especial pelo Bolsa Família. Eu me recordo, no primeiro ano, né, do governo Lula, quando é criado o Fome Zero, né, e aí o governo federal pedia aos municípios para assinarem, né, o termo de compromisso para participarem do programa Fome Zero, que depois viraria, né, junto com outros programas sociais, o Bolsa Família. Eu me recordo que o prefeito, na época, disse o seguinte numa reunião, que Sertãozinho não tinha um sertanezinho em condição de Fome Zero. Olha, se o prefeito naquela época falava a verdade, ele é responsável por 10% da população brasileira estar em condição de pobreza extrema. Porque ou ele governou 16 anos de forma direta, ou 20 anos, se a gente continuar o seu vice, né, que governou Sertãozinho com grande parte dos seus secretários nos primeiros 8 anos. Né? Então, essa é a herança que esse grupo político deixa para Sertãozinho no pré-pandemia. No pré-pandemia, né? Já avançando, né, eu vou até pular alguns dados aqui para a gente avançar, né? Em 2017, Sertãozinho contava, né, com 5.618 microempreendedores individuais. Né? Esse dado, que parece um dado bastante bonito, romântico, né, porque a gente fala, nossa, como o empreendedorismo é uma coisa forte em Sertãozinho, né? O que a gente está dizendo é que a gente tem mais de 5.500 trabalhadores, numa condição, às vezes, de renda igual a um trabalhador, né, mas sem o respaldo da legislação trabalhista. Né? E esse é um discurso que colou muito no Brasil nos últimos anos, né? Especialmente em períodos de reestruturação produtiva e de neoliberalismo. Né? É bonito falar que você é empreendedor, está, né? Na moda. Né? Quando a gente vê que a precarização absoluta do trabalho, porque grande parte desses MEIs aqui, né, eles vão ter uma longevidade curta. E no momento como crise que a gente está vivendo, crise econômica, agora crise da pandemia, eles não são assistidos em grande parte pelos programas do governo. Quando a gente olha o pouco do que foi feito pelo governo Bolsonaro na pandemia, e no governo Bolsonaro e Temer, para enfrentar a crise econômica, grande parte desses programas vão pegar o quê? As grandes empresas, as médias empresas, pouco ou quase nada as pequenas, as micro e agora os MEIs. Né? Então, é um outro dado alarmante para a gente enfrentar um projeto popular como esse que o PT está construindo e que vai apresentar, né, para a classe trabalhadora sertanezina. Né? Acho que eu vou parar aqui nessa questão do trabalho, do emprego e da educação, porque eu já perdi até o controle do meu tempo, né? E volto a bola para vocês, e eu acho que outros temas a gente pode fazer a discussão aqui no debate. Edeli, antes de você continuar... Oi. Oi. Vocês estão me ouvindo? Ouvindo. Antes de você continuar, eu gostaria de falar aqui dos nossos seguidores aqui, Augusto Flávio, Direito e Cidadania, o Jonas, a Maria Eduarda, o Gabriel e o seu Aguinaldo, o Tião, a Camila Musetti,
Temos a Camila, já falei, a Dinha. Temos aqui vários comentários também. Paulo Ricardo? Japão Ricardo. Bom. Oi? Eu sei que eu estou. Oi. Gente, acho que eu estou com um probleminha técnico aqui. Vocês estão me ouvindo? Ou será que eu estou... Tá, eu sei. Eu sei. Eu cortei você, Reinaldo? Desculpa. Não cortou não, Bia. Tá ok. Não, acho que eu tinha encerrado. Tá. Tá bom. Então, Edeli, pode continuar. Parece que você tem alguns questionamentos, né? Pode continuar. Aí depois a gente fala sobre mais comentários aqui. Não. Boa noite aí, Bia. Já quero de antemão, Reinaldo, professor Reinaldo, né? Você não está convidado, você está intimado na nossa agenda para ajudar a construir o plano de governo dessa nova visão sertanezina para uma administração dos próximos 4 anos. Não é convocação, não é convite, é intimação, porque precisamos de pessoas que conheçam a dinâmica, que entendam a dinâmica e tenham contribuições ativas para problemas complexos da sociedade. Pessoal, desculpa aí, teve um problema técnico aqui. Só um minutinho aí. Hoje nós estamos com um problema geral. Só um minuto aí. Pronto, voltou ao normal aqui. É que quando a carga de energia é de reconstrução, até essas coisas acontecem. Mas vamos seguindo o rito aí. O primeiro processo, professor, que foi dentro da sua explanação, é a questão estrutural e conjuntural. E eu vou procurar ser mais pontual no nosso município. Tem muitos pontos aí o que precisa ser feito na nossa cidade. Nós temos que fazer políticas públicas efetivas, que saia do momento conjuntural e seja estrutural para a sociedade. Quais são essas palavras? Conjuntural é só o momento em que nós estamos vivendo, são ações específicas, pontuais, para solucionar ou tentar minimizar impactos que tenha no município. Mas estrutural, política pública efetiva. E aí vem as seguintes situações e as colocações dos dados. Está claro, nessa dinâmica, que falta políticas públicas efetivas para os jovens, falta políticas públicas efetivas para as pessoas que não tiveram acesso a um nível educacional suficiente para acompanhar a evolução do mundo. E aí a gente coloca do mundo. Por que a gente coloca do mundo? É porque já tivemos historicamente revolução das máquinas, revolução dos teares, nós tivemos revolução da área da matriz energética, isso não é nem sertãozinho no mundo. Então, se a gente não tiver políticas públicas efetivas, pautadas, que coloquem essas pessoas nesse cenário, nós vamos estar o quê? Perdendo tempo. O que é perder tempo? A vida passa, o mundo segue e a cidade fica para trás. E quem que paga o preço? As pessoas que colocaram lideranças que não têm essa visão de políticas públicas estruturais. É fácil, mas estruturais que são as difíceis. Porque tem uma linha ideológica de não existe soluções simples para os problemas complexos. E nós estamos dispostos, dentro dessa situação, a colocar em discussão essas ideias do ideário das coisas complexas para ajudar junto com pessoas
que tenha conhecimento, sabedoria, conheça a nossa comunidade para ajudar na implantação de um programa de governo e desenvolvimento do município. Então, a primeira linha de abordagem é o estrutural e o conjuntural. Implantação de políticas públicas estruturais. Tá? Nós tivemos transição em Sertãozinho aí, professor, na década de 90, eu quero voltar um pouquinho atrás de 2000, na década de 90, quando existia a discussão das queimadas da cana e a substituição dos trabalhadores pelas máquinas cortadoras. Naquele momento, era uma situação que o pessoal estava discutindo a conjuntura, mas a estrutura era inevitável. Era inevitável, e que os governos naquela época tinham que ter? Políticas públicas estruturais para não impactar na vida daquela comunidade, dos trabalhadores rurais. E aí vem também a questão da aposentadoria, da previdência. Então, nada que é do município está desconectado e desligado das ações que são implantadas no governo federal, que acabam destruindo. Nós temos uma lógica aí para dizer sobre o governo federal, que nós passamos por uma reforma da Previdência, aonde dizia que não se tinha recurso. Aí nós entramos em pandemia, onde o governo federal queria ditar que era R$200. O Congresso debateu e colocou 600. Aí falou, só 3 parcelas, aí vamos diminuir, vamos ser degradativo os valores. Aí discutiram de novo e ficaram em 600. Então, a visão política é economizar para os grandes e não é colocar para os pequenos. Os pequenos são a maioria. É a pirâmide social, aonde o governo federal, vinculado ao PT, mudou a situação. Nós tínhamos uma pirâmide onde 5%, antes do governo petista, dominava 90% da riqueza. E nós estávamos, no último dado que eu tenho, em 2009, o PT já tinha investido onde esses 10% já detinham somente 70% da riqueza. Então, veja bem, é um choque de realidade e as pessoas querem, nós vamos cair em reforma tributária, que é uma reforma complexa, não debatida, e o governo vai mandar, impacta na nossa cidade. E aí nós temos também de discutir as nossas questões estruturais do fisco municipal, que não existe. A questão dos trabalhadores, sobre o ponto de vista de regulamentação, onde o servidor público não tem regulamentação do município. Veja bem, se você em 20 anos de governo, de mandato, não conseguiu regulamentar uma carreira de Estado, quando é que vai regulamentar? Na virada do próximo, não é milênio, é século. Né? As pessoas já morreram e ainda vão estar discutindo isso. São coisas simples que devem ser amplamente debatidas, e aí isso é para minimizar o quê? A precariedade do emprego. Essa é uma ponta. Exportação. Poucas lideranças políticas do município têm dado essa importância. Nós temos que ter o mapa da exportação de Sertãozinho e promover isso o máximo possível. Para quê? Para poder alavancar, e o poder público tem que participar dessa construção ativamente, através da Câmara Brasileira de Comércio e Exportação, Sicomex. Tá? Então, uma linha, a economia sertanezina. Teve o debate da área rurícola na década de 90, passou, fortaleceu a questão da indústria. E quando a gente fala em indústria, o pessoal não fala em indústria da construção civil, que também é um modelo de indústria. E esse modelo tem que ser fortalecido. Aí você me pergunta, o que o poder público fez nesses 20 anos para fortalecer a indústria da construção civil? A falta de regulamentação do trabalho. E ainda tem um imposto, né, que é um imposto que o pessoal paga na prefeitura, que é o ITBI. Então, existem muitos empreendedores ou microempreendedores que trabalham na construção civil, não tem regulamentação, mas pagam imposto de ITBI, de bens de transição imóvel, que deve ser o seguinte, quando você faz um ITBI somente para você gerar riqueza e não gera emprego, nós temos discutido junto com a nova Câmara de Vereadores qual seria a taxação ideal. Isso passa por isso. E ampliar isso em quem? Em cima de quem tem vários lotes, vários terrenos e paga o mesmo imposto. Então, lote vazio,
baldio tem que ter imposto progressivo, e esse imposto passa por essas reformas no município. Nós dependemos também da reforma tributária para fazer isso. Mas o PT tem consciência, e a pré-candidatura do Ederli Batista tem consciência dessas coisas e domínio técnico disso para debater junto com as pessoas experientes da cidade. Tá? Nós temos que... Agora, aí vem o ponto dessa transformação da indústria, da área rural, da mecanização da cana, do fortalecimento da indústria, o nosso comércio se projetou. Aí nós temos que ter um projeto muito forte para o comércio. Fortalecer o comércio. E o comércio foi a área que mais sentiu o impacto na pandemia. Então, falta política pública estrutural, não é só para a área do trabalhador. Porque se tem o empreendedor, tem o empresário, eles também precisam das políticas públicas municipal. Nós vamos estar abertos para discutir isso. E aí vem uma linha muito séria. O professor ditou aí sobre o minério de minerais. Nós temos a política das águas. A política das águas, nós acabamos de ter a reformação no governo, e aí Sertãozinho ainda tem o domínio público do município da água. Certamente, água é vida, é um dos debates mais que a nossa sociedade sertanezina tem que falar, sobre a questão dos SAEMAS pontuais e até estruturais, tanto de orçamento e de investimento. É política pública de saneamento básico. Então, dentro de toda a lógica, o que existe no município? A falta de inversão de prioridades do orçamento. É essa política que uma frente popular democrática tem a dizer, apresentar para a população. É o quê? Inversão de prioridade de orçamento. Quais são as nossas prioridades? Nós vamos ter aí os candidatos ligados ao governo, falando, nós temos 450 milhões de orçamento, vão dar os números, mas estão investindo da maneira errônea. Entendeu? Mas estão investindo com interesse próprio. Então, nós temos que criar aplicabilidade em tecnologia, com sustentabilidade orgânica, que nós vamos debater, em cima do mapa econômico do município, que é alguns dados que o professor já está trazendo aí. E dentro disso, o pleno emprego e regulamentação tem que ser dita através de inclusão social. Essa é a palavra, inclusão social. Sobre todas as óticas de construção de benfeitorias para a coletividade, aí você vê a saúde mental. Dados aí de aprendiz, o que nós apresentamos e o que nós temos de necessidade, e aí nós temos que ter a área da investigação de qualidade. Nós temos 240 aprendizes, como o professor colocou, e uma taxa necessária aproximadamente de 1.200. Mas qual é a pergunta? Nós temos que ver o que esses jovens esperam do futuro para construir uma política. Se ninguém chegar no jovem e não conversar, nós não vamos ter como construir uma política pública efetiva. Não é só os números, mas os números são necessários dizer o que é inversão de prioridade em cima do orçamento público. Tá? Questão do analfabetismo, política educacional para o adulto. Quando a gente fala assim, o município, por lei, é obrigado a trabalhar a educação básica. E a educação básica não significa a educação básica ou fundamental, é só para as pessoas dentro da faixa etária. Como as políticas públicas brasileiras, algumas no município são muito ausentes, nós temos que fazer um modelo de reconstrução. E nós vamos precisar de parcerias, tanto de governo estadual e federal, porque nós não estamos defendendo uma bandeira nossa, nós estamos defendendo uma bandeira da sociedade que quer um progresso, que é uma evolução. Então, vamos atacar os pontos institucionais todos, tá? E, frisando, o assistencialismo. As pessoas dizem que tem que ensinar a pescar e não dar o peixe. Existem processos de construção, existem pessoas que hoje necessitam ser dado o peixe. Nós temos que saber dar e exigir o que é chamado o Estado, a contrapartida. Porque o Estado não é do Ederli, não é do professor, não é do PT, não é de partido. O Estado é de todos. Porque nós pagamos o preço quando nós não elegemos candidatos comprometidos com as causas sociais do aumento da marginalidade e desinteresse pela vida pública e política, que é
na verdade, a melhoria para a sociedade. Pode seguir, Maria. O Reinaldo. Oi. Oi? Oi. Antes da gente seguir, eu gostaria de registrar alguns comentários aqui. Do Tiel Macedo, ele está falando sobre, Reinaldo, perfeita análise, o modelo de crescimento e desenvolvimento de Sertãozinho, surfando no pró-álcool, chegou ao limite e o setor público não entendeu a necessidade de ser responsável em criar novas condições objetivas para a diversificação. Até a incubadora de empresas deixou de desempenhar seu papel e passou a ser um condomínio de novas empresas subsidiadas, concorrendo com as empresas aqui instaladas. Não temos um projeto efetivo para startups. O arranjo produtivo local esgotou-se e hoje temos meia dúzia de 5 empresas que atuam com este espírito. Também quero registrar aqui a presença da Camila. Ela fala que o que vemos hoje em dia são os trabalhadores perdendo direitos e sendo precarizados. Augusto Flávio, dizendo que dinheiro para a população enfrentar a pandemia não tem, mas para salvar grandes bancos tem de sobra. Ele está falando do contexto geral do país, né? Seu Aguinaldo Luz sugerindo imposto progressivo para acabar com a especulação imobiliária. Quem mais aqui? Temos também aqui seguindo a gente, acompanhando a nossa live, a Maria Malaquias, Oliver Barra, João Acácio, Gabriel, já falei, né? Bom, enfim, a gente quer agradecer muito essa participação e continue com a gente aí por mais alguns instantes. Com você, Edelis, você está passando a palavra agora para o Reinaldo ou você segue falando agora? Não, passa para o Reinaldo, que eu fiz aqui algumas contestações em cima dos levantamentos de dado técnico dele, e eu fiz algumas afirmativas, e aí para ele elaborar e aprofundar naquelas que ele vê como necessário para a nossa sociedade. Bom, a Lara Lombardi também está nos assistindo, agora com o Reinaldo, né? Obrigado, Bia. Eu vou tentar, então, estabelecer um diálogo entre as questões que o Ederli aprofunda e traz como provocações, né? E as questões também que os colegas que participaram aí, encaminhando as perguntas, né? Eu vou aqui no desafio de tentar estabelecer um diálogo entre elas, e se eu esquecer de alguma, peço que depois, Bia, você ou os colegas me lembrem aí no final, né? Bom, o Tião traz um conjunto de questões extremamente interessantes, né? Então, primeiro que o modelo de desenvolvimento de Sertãozinho baseado na lógica do pró-álcool e que vai se manter, mesmo com o fim do pró-álcool, né, ele chega ao seu limite. Esse é um dado fundamental, né? E acho que é um ponto que um projeto, né, de desenvolvimento local, numa perspectiva, né, dos trabalhadores e das trabalhadoras, né, dos pequenos empresários de Sertãozinho, que é a grande maioria, né, dos comerciantes, dos prestadores de serviços, dos profissionais liberais, ou seja, esse grande conjunto, né, dos trabalhadores e das trabalhadoras, né, eles têm a necessidade de um projeto novo, né, e que tire Sertãozinho dessa crise e que abra perspectivas, né, para um desenvolvimento sustentável, sustentado e inclusivo, como a gente começou, né, a tratar lá no início da fala. Então, quando a gente olha as transformações estruturais de Sertãozinho, né, e aí acho que é interessante a provocação que o Ederli coloca, do conjuntural e do estrutural,
né? A crise que a gente está vivendo é uma crise estrutural. Apesar da gente falar uma análise de conjuntura, mas a gente vive uma crise estrutural, né? Tanto quando a gente analisa a crise econômica mundial, quando a gente analisa, né, a crise brasileira, o acontecer dessa crise mundial no Brasil e quando a gente analisa a crise em Sertãozinho, né? A gente vem passando por transformações estruturais. Esse acho que é um ponto fundamental. Quando a gente fala de desindustrialização, a gente está falando de uma mudança na matriz econômica, né? Na matriz do emprego, na matriz do trabalho, né? E aí eu acho que a provocação do Tião é interessante. Por quê? Quando a gente olha os dados da economia e os dados do emprego, em termos absolutos, né, a indústria vem num processo de retração, né? Da retração da sua participação, né, no conjunto das riquezas da economia municipal e também no conjunto da geração de emprego, né? Acho que esse é um ponto fundamental, né? E a gente tem que olhar para isso, né? Por quê, né? Porque a falta de um projeto de desenvolvimento, né, ele pode acelerar esse processo, que é o que a gente está vivendo, né? Que é o que a gente está vivendo. Sertãozinho não precisaria estar passando pela intensidade desse processo, né? O nosso nível de destruição industrial em Sertãozinho e no Brasil também, né? Na escala de tempo, no intervalo de tempo tão pequeno, o nível de destruição, né, não é encontrado num paralelo em outro país, em uma outra região, numa outra sociedade. O nível de destruição que a gente está passando, não há comparações na história recente. Então, esse é um dado. Por que isso está acontecendo no Brasil? Por que isso está acontecendo, inclusive, com mais intensidade em Sertãozinho? Primeiro, porque uma parcela considerável dos atores políticos, né, eles não têm a compreensão desse processo. Primeiro. Segundo, aqueles que têm alguma compreensão não têm nenhum compromisso com a sociedade sertanesina e nenhum compromisso, né, com o desenvolvimento econômico e social de Sertãozinho. Acho que a gente precisa falar sobre isso também, né? Prova disso é que grande parte dos maiores investidores em Sertãozinho, eles não vivem mais em Sertãozinho. Não tem nenhum compromisso simbólico, inclusive, com Sertãozinho, né? Nós temos empresas em Sertãozinho, né, que os seus proprietários já não moram mais em Sertãozinho. Né? Nós temos grandes empreendimentos em Sertãozinho acontecendo com capital, né, com investimento de pessoas que não vivem mais em Sertãozinho. Então, essas pessoas, inclusive, que nasceram em Sertãozinho, têm uma perspectiva colonizadora sobre o Sertãozinho e seu povo e seu território. Então, não estou nem um pingo preocupada se estamos num processo de desindustrialização, de crise econômica, de mudança na matriz econômica, na matriz de emprego, né? Enquanto alguns desses investidores, né, eles estão tendo retorno dos seus investimentos, em especial, eu já amarro com a questão do Aguinaldo, com a questão da especulação imobiliária, que é um terror o que isso causa em Sertãozinho, afetando inclusive na indústria, com preço de terrenos, preço de aluguel, preço de prédios, de estabelecimentos industriais, e não só industriais, comerciais também, e não só para a grande e média indústria, mas também para o pequeno negócio, né? Então tem essa questão. Tem a questão também agropecuária em Sertãozinho, né? Grande parte daqueles que estão na agroindústria em Sertãozinho não vivem mais em Sertãozinho, né? Das 5 unidades industriais de processamento de cana, só uma família vive em Sertãozinho. As outras não vivem mais, então não tem compromisso nenhum com o Sertãozinho, né? E no momento em que especular com a questão imobiliária for mais interessante do que com a cana, as pessoas não têm um pingo de questão moral, de preocupação com isso, né? É o que a gente está vendo, né? Algumas das usinas estão diminuindo a sua área de cana para fazer loteamento. É isso que está acontecendo, né? Então, acho que é um segundo ponto que a gente tem que tocar. A questão imobiliária em Sertãozinho não pode ser um negócio financeiro, de enriquecimento. Quando a gente olha as grandes obras viárias em Sertãozinho, quase todas estão vinculadas à questão da especulação imobiliária.
para favorecer com dinheiro público do pagamento de impostos de cada sertanezino e cada sertanezina, né, promover um enriquecimento, né, extremamente elevado, no intervalo de tempo extremamente curto. É o que a gente tem. É o que a gente tem, né? É só olhar os cantões da cidade onde a gente tem as obras viárias, né? Inclusive, uma outra questão, né, que aí eu amarro com parte da fala do Ederli, com impactos ambientais extremamente elevados, criminosos, né? E alguns deles, inclusive, nós e algumas pessoas que estão aqui assistindo e que foram citadas pela Bíblia, essas pessoas, inclusive, né, fizeram denúncias públicas a isso, né? Então, a gente tem desvio de cursos d'água em Sertãozinho, aterramento de áreas de várzea em Sertãozinho, desmatamento das poucas áreas ainda de vegetação nativa em Sertãozinho, né? Processos de impacto no solo violentos em todas as áreas de expansão imobiliária em Sertãozinho. É um horror o que esse processo está causando, né? Então, é importante porque, né? Aí eu coloco mais uma questão que o Ederli traz para a gente, na questão, né, do emprego, de qual é o emprego que a gente está gerando e da importância da construção civil. Nós só não estamos numa condição de emprego ainda pior porque a gente ainda tem resquícios de grandes projetos da construção civil. Grande parte deles, inclusive, com recurso federal. Grande parte dele, né, ainda com recursos do governo federal. E que vão acabar. Então, a perspectiva que a gente tem aqui, na falta de um projeto de desenvolvimento local, de geração de emprego, na hora que essas grandes obras terminarem, a gente vai ter, infelizmente, um aumento ainda maior das taxas de desemprego, né? E também, a grande quantidade de empreendimentos imobiliários em Sertãozinho, com o aprofundamento da crise, não vão ter, né, a concretização das suas perspectivas de venda, de lotes, de apartamentos, de casas e assim por diante, né? E o que vai aprofundar ainda mais essa crise de emprego nesse setor que diminuiu, reduziu um pouco a violência do desemprego em Sertãozinho. A perspectiva que a gente tem a curto e médio prazo é extremamente negativa nessa questão do emprego, com um contínuo desaquecimento, né, do setor da construção civil nas grandes obras, né, e, na sequência, com algum congelamento, né, de loteamentos e de empreendimentos aí de casas e de apartamentos com o aprofundamento da crise, né? Acho que é um outro dado, né? Trazer de novo a questão do Tião, né? Quando ele coloca a questão do PROALC, e avançando um pouquinho, né? Essa mudança da matriz econômica e da matriz de geração de emprego, né? Ela passa por um processo, né, Tião, infelizmente, violento, inclusive, de terciarização da economia, né? Então, a redução, né, da participação da indústria, em grande parte por uma falta de projeto local de desenvolvimento, né, e, por uma outra parte, pela própria dinâmica da economia brasileira, né. E aí, o crescimento desse setor terciário, desse comércio de serviços, né, ele acontece, né, quase sempre com empregos com uma média salarial inferior à da indústria. Então, o que está acontecendo? O crescimento do próprio comércio e do serviço, ele não é satisfatório para repor aquilo que a gente perde na indústria, primeiro, e segundo, ele está, se ele consegue criar algum crescimento, né, na quantidade de consumidores, ele cria uma grande quantidade de consumidores com poder de compra menor. Então, lá na frente, o que a gente tem é um aprofundamento da crise do comércio, como o Ederli coloca para a gente aí. Que comércio é esse, né? Que a gente tem e que crise é essa que ele tá enfrentando, né? E aí, acho que uma provocação que eu coloco para vocês, né, na discussão desse projeto, o Ederli coloca a questão da exportação, que a gente acho que não deve abrir mão, mas a gente tem que pensar num projeto de desenvolvimento do próprio território de Sertãozinho, né? Não dá para a gente pensar, por exemplo, no campo sertanezino, com quase 100% da sua área de produção agrícola com cana-de-açúcar. Isso não é viável do ponto de vista econômico,
isso não é viável do ponto de vista do abastecimento alimentar, né? E acho que a pandemia vai desnudar essa condição, né? Não é sustentável do ponto de vista das condições da natureza, né? A gente sabe os impactos, né, que o cultivo da cana, sem os cuidados adequados e necessários, pode causar. Né? A gente tem uma intensificação, né, da prática canavieira em Sertãozinho, que é essa agricultura extremamente acelerada no tempo do homem, sem considerar o tempo da natureza, né? Então, isso está destruindo o solo em Sertãozinho, está destruindo os recursos hídricos em Sertãozinho, está destruindo o nosso microclima em Sertãozinho, está alterando completamente o nosso sistema ecológico, né? Então, é altamente insustentável isso para nós, né? Isso tem impactos na saúde, que não é a nossa discussão aqui hoje, né? Quando a gente olha os dados, né, em especial das doenças respiratórias e de outras doenças ligadas muito ao meio, né, ao meio natural que a gente vive, né? Então, a gente precisa olhar, né, para conter um pouco esse processo de desindustrialização, e a gente precisa olhar para qualificar esse comércio, esse serviço, né? Eu tenho dito aos meus alunos o seguinte, né? Acho que nós temos uma questão simbólica em Sertãozinho, que é a vinda da Havan. A vinda da Havan é um horror para Sertãozinho. É um horror para Sertãozinho por quê? Primeiro que ela vai se instalar num espaço que era da indústria. É a materialização da desindustrialização e de uma péssima economia. Dessa hipertrofia horrorosa do terciário sertanezinho. Esse é um ponto que a gente tem que considerar, né? E um segundo ponto, que é o seguinte, né? É um capital externo vindo colonizar Sertãozinho. E com impactos, inclusive, nas empresas sertanezinas, da área de comércio e de serviços, que a gente não discute, né? Então é um horror, né? E a gente tem que fazer essa discussão. E uma discussão como essa, só o campo da esquerda vai fazer. Só o campo da esquerda tem quadros técnicos para fazer essa discussão com profundidade, né? Então é um outro ponto fundamental para a gente, né? O Tião coloca a questão da incubadora, né? Eu acho que aqui, Tião, além da crítica que a gente tem que fazer, né, aquele papel que a incubadora de empresas cumpriu lá atrás e que não cumpre hoje, é um crime o que foi feito da incubadora de empresas em Sertãozinho. É um crime, para alguma perspectiva de desenvolvimento do território, né? E aí eu acho que a gente tem que utilizar, Tião, né, companheiras e companheiras, né? Eu acho que essa rede de instituições na área da educação técnica, da educação tecnológica e da educação científica que Sertãozinho tem. Para o porte de Sertãozinho, gente, para o porte do município de Sertãozinho, Sertãozinho tem uma rede espetacular aqui. Nós temos o Instituto Federal, nós temos uma FATEC, nós temos uma ETEC, com todos os problemas que elas possam enfrentar, especialmente nesse momento de destruição do Estado brasileiro. Mas ali a gente tem um conjunto, né, de servidores, né, com uma bagagem de formação e com uma bagagem de experiência, né, que podem contribuir para esse projeto que a gente está aqui pensando ou começando a desenhar na noite de hoje. Então, por exemplo, dentro do Instituto Federal, a gente tem um projeto de incubadora. O pessoal está lutando lá, porque às vezes não encontra ecos para fora, né, do Instituto Federal, né? Eu sei que a FATEC, né, e estou pensando na FATEC como Estado de São Paulo, não apenas como Sertãozinho também, né? Tem projetos extremamente interessantes nesse sentido, né? Então, essas instituições, elas têm que ser integradas nesse projeto, né? E aí eu me recordo que o Tião participou de um livro, né, sobre o APL sertanezinho, né, muito interessante, né, que vale a pena a gente recuperar esse material, né, e que ali está colocada essas instituições, a importância que elas devem ter, né. Então, acho que essa questão de incubar, Tião, pequenos negócios, pequenas empresas, pequenas indústrias, né, incubar ideias, né. A gente tem um hotel de projetos também lá no Instituto Federal, um conjunto de situações que acho que tem que ter a valorização, né? E diferente, né, de alguns agentes políticos, né, de Sertãozinho, que olham para essas instituições com desprezo, né? Um desprezo, um pouco caso que alguns agentes políticos, né, que ocupam cargos estratégicos em Sertãozinho, né, olhem para essas instituições, né? E eu sei que a perspectiva de vocês é bastante
né, diferente, né? A Camila, dentre várias questões, vai colocar a questão da inclusão. A inclusão primeiro, ela é feita pela condição do emprego com dignidade, um emprego formal, um emprego com direitos, né? Então, acho que é uma questão fundamental, emprego, né, para os sertanezinos e para as sertanezinas, né? Uma perspectiva de gerar emprego com dignidade, gerar emprego com sentido, gerar emprego com direitos e gerar emprego com segurança e saúde. Esse é um ponto fundamental. Segundo, educação, e a gente trouxe alguns dados aqui. É inaceitável qualquer criança em idade escolar estar fora da escola. Tem um dado aqui que eu tinha reservado para vocês, que ele é alarmante, né? Nós temos, em Sertãozinho, né? Sumiu aqui os dados. Dados aqui do trabalho infantil. Como é que se combate o trabalho infantil? Com geração de emprego e renda para os pais, né? E com garantia de educação com qualidade para essas crianças. E aqui os dados. Nós tínhamos, né? São dados anteriores à pandemia. 60 crianças de 10 a 13 anos trabalhando. Isso é, inclusive, um crime. Isso é um crime. É inaceitável isso. A própria legislação brasileira, né, um conjunto das legislações, inclusive, não permitem isso. 372 adolescentes de 14 a 15 anos, com ocupação e fora da condição de aprendizes. Isso também é crime. Inaceitável. Né? E nós temos 1.372 adolescentes de 16 a 17 anos com ocupação e fora da condição de aprendizes. Então, essa é a realidade que a gente tem, que é o que a gente está discutindo aqui. Trabalho infantil, é isso que a gente, ou trabalho adolescente, é isso que a gente está discutindo aqui. Né? Então, Camila, a inclusão vai passar por essas questões, e vai passar pela saúde também. Né? Não é o tema de hoje, mas não tem como discutir trabalho e discutir educação sem trazer a questão da saúde. Né? Então, esses estudantes e esses trabalhadores, eles têm que ter uma condição de serem assistidos com, né, a rede pública de saúde. Saúde não pode ser uma mercadoria. Enquanto saúde, as políticas e os programas públicos de saúde forem ditados pelos planos de saúde, é o quê? É a exclusão, Camila. Não há outra perspectiva, né? Mas a saúde fica uma discussão por um outro dia, né? E a questão da moradia, que aí entra, né, naquela fala do Ederli sobre a questão da construção civil. Moradia, e acho que o Aguinaldo também nos provoca, moradia é uma questão de morar com dignidade, morar com segurança. É uma perspectiva de que o trabalhador e a trabalhadora e os seus filhos, né, têm uma segurança mínima, têm uma condição mínima de viver com dignidade, né? Mas também é um outro tema para se discutir, né? E um último dado, né, ainda da educação, para fechar esse tópico, né, que a gente trouxe a taxa, né, de analfabetismo, né, mas a gente tem, entre os jovens, né, com até 16 anos, né, a gente tem algo em torno de 15 a 20% dos jovens fora da escola, na idade escolar, e sem ocupação. Né? Então, qual é a perspectiva de futuro para esses jovens? Como é que a gente discute um projeto de desenvolvimento sustentado e com inclusão, quando a gente pega 15% dos jovens, que é o nosso futuro, e a gente está negando o acesso à educação e o acesso a qualquer tipo de ocupação vinculada à educação. Estamos falando de aprendizes aqui, né? Então, eu acho que são alguns dados. E a questão da pandemia, né? Que alguém traz aí, a questão da pandemia, né? Que as políticas em âmbito federal e em âmbito estadual, agora fala a minha, né? De novo, né? Vou reforçar um pouco esse tópico, essas políticas, esses programas estão vinculados ao grande capital. Primeiro, ao capital financeiro. Quando a gente fala ao capital produtivo, ao grande capital, né? E aí, o pequeno negócio, a pequena empresa, a pequena indústria, o pequeno comércio, o pequeno prestador de serviço, né, o profissional liberal, né, os trabalhadores formais e informais, totalmente abandonados, né, totalmente excluídos de qualquer processo pelo Estado
brasileiro, na esfera federal e na esfera estadual e na esfera municipal. E aí não é um privilégio de Sertãozinho na pandemia. Quando a gente vem tentando discutir a crise desde 2007 e de 2008, né, o Tião que está aí é testemunha disso, a gente tentava provocar uma discussão lá atrás, antes da crise, destruir com o Sertãozinho, destruir. A gente já tentava fazer algumas provocações ao poder público municipal para tomar algumas medidas para antecipar a chegada da crise. Né? E a irresponsabilidade do poder público municipal, né, em não ter dado ouvido não é para nós. Não é para nós do campo da esquerda. Não é para nós. É para a classe trabalhadora. É para o pequeno empresário, né, que foi abandonado à própria sorte. Né? Então, assim, a questão da pandemia, a pandemia, ela não pode ser responsabilizada pelos problemas que a gente está vivendo. Né? A pandemia, ela só vai desnudar toda essa perversidade, né, do golpe que a gente vive no Brasil, né, da falta de um projeto de desenvolvimento nacional, né, da falta de um projeto de desenvolvimento no estado de São Paulo, que é um estado que acumula retrocessos inúmeros, é um estado em permanente crise, esse chamado estado que é a locomotiva do Brasil, tem puxado o Brasil para trás. Né? Se a gente está falando de 20 anos aqui do governo do PSDB, ou desse grupo político em Sertãozinho, eles estão há mais de 20 anos lá no governo estadual, destruindo com o estado de São Paulo. Destruindo. Acabando com as instituições públicas estaduais. Acabando. Fecharam a Fundação Prefeito Faria Lima. Estão destruindo o SEAD, cortando recursos. Né? Fecharam a Emplaza no ano passado. A região metropolitana de Ribeirão Preto é criada. Que em seguida, o que né, eles vão fazer? Eles vão fechar a Emplaza, que é quem cuida do planejamento das regiões metropolitanas. É um desastre que eles estão fazendo no governo estadual. E aí a gente chega no governo municipal e não é diferente. Então, acho que a grande questão é que a gente precisa qualificar o debate político, né, na nossa discussão aqui sobre a questão municipal, né, numa perspectiva de ruptura com tudo aquilo que vem sendo feito em Sertãozinho. Porque também Sertãozinho é um processo de destruição. Um processo de destruição, a gente falou muito, destruição, né, do emprego, do trabalho com dignidade, do emprego formal e com direitos, destruição do território, nós estamos destruindo o território rural e o território urbano de Sertãozinho. Né? Esse projeto imobiliário, que não é um projeto urbano, está destruindo qualquer perspectiva, né, da gente discutir uma mobilidade dos trabalhadores e das trabalhadoras, né, da gente discutir, né, uma cidade que traga qualidade do morar, do viver para essas trabalhadoras, para esses trabalhadores, para os seus jovens, para os seus idosos, para os seus aposentados. Né? A população sertanesina, nesses 20 anos, tem sido colocada ao total abandono. Né? Um acúmulo que a gente tinha um pouco antes, né, de alguns governos que tiveram alguma sensibilidade, alguma perspectiva de desenvolvimento, e aqui eu trago a memória, por exemplo, não é nem muito nosso campo, mas a memória, por exemplo, do trigo, né, que deixou alguma herança em Sertãozinho, e que esse grupo político está destruindo, é destruição, né, da perspectiva da coisa pública e de um projeto de desenvolvimento que tem um Estado sertanesino, a prefeitura, a Câmara, com alguma condição, né, de aprofundar esse debate. Né? E é triste quando a gente olha, né, não só para o Executivo, olha para a Câmara Municipal, né, e a gente vê um nível de descompromisso, um nível de desqualificação técnica tão grande. É um horror quando a gente olha para as discussões que são feitas na Câmara Municipal de Sertãozinho. Então, é urgente a gente eleger alguns quadros para propor um outro debate político naquele espaço tão importante e estratégico para Sertãozinho, que em alguns momentos da nossa história, de crise, inclusive, né, tiveram um papel fundamental e que hoje não há uma condição mínima de compromisso e uma condição mínima de qualidade técnica para fazer qualquer discussão para nos tirarmos desse buraco da crise. Né? Então, acho que é um pouco isso, né, que eu traria para vocês nesse segundo momento. Né? Acho que eu passei por algumas das questões aqui que eu fui anotando rapidamente, né? E volto a palavra aí para a Bia e para o Ederli. Bom, aqui também temos o Isaac Moreira nos acompanhando, a Sônia Sati, o Lourenço Rosa,
E agora o papo está muito bom, a gente já passou da 1 hora de live. Eu não sei se a plataforma comporta mais que esse tempo, né? Então, para não correr o risco de cair, acho que a gente podia partir para as considerações finais e, assim, desde já fazer o convite para o Reinaldo, né? Tá voltando aqui para falar mais para a gente. É muita coisa, muito assunto interessante, né? Muitos dados, muita informação com base mesmo, e a gente não pode desperdiçar isso. Então, fica o convite aí para a gente combinar uma outra live para estar funilando alguns desses temas que você colocou, Reinaldo. Tá? Edeli, com você. Eu quero agradecer a contribuição e a colaboração do professor Reinaldo. Quero dizer que eu, como pré-candidato, estou imbuído nesse sentimento de urgência, de transformação, de inversão de prioridade do orçamento, com foco no presente, com uma visão de futuro sólida, conhecendo as raízes do passado da nossa cidade. Nós vamos juntar as pessoas, cabeças pensantes, que não pensam nelas como indivíduo, mas pensam no interesse coletivo. Esse é o nosso objetivo, a nossa provocação. Esse é o objetivo de uma pré-candidatura. Esse é o objetivo do PT de Sertãozinho, que vem trabalhando, e todos aqueles que vêm ajudando a agregar o debate. Capacidade de transformação. Nós temos que caminhar rumo à evolução através da educação. Muito obrigado, Reinaldo. Obrigado, Bia. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Tião Macedo e todos aqueles que participaram online. Reinaldo. Eu queria agradecer mais uma vez a Bia, ao Ederli por conduzirem, né, esse diálogo tão fértil e tão desafiador pelo tempo tão curto, né, Bia? É um desafio, ainda mais para um professor, né? Agradecer demais o Gabriel, né, que não está aparecendo aqui no vídeo, mas que ficou responsável por toda a parte técnica, e sem, acho que a contribuição dele, a gente não estaria aqui, né? Então, Gabriel, muito obrigado, né? Agradecer ao Tião, que fez o convite, né, lá atrás, né? E é uma honra, né? Acho que poder contribuir com esse diálogo que vocês estão propondo sobre Sertãozinho, Sertãozinho atual e a Sertãozinho que sonhamos, que queremos, né? E então é agradecer, né? Eu só gostaria de colocar aqui, não deu tempo para a gente tratar, né? Mas acho que é fundamental vocês, em um outro momento, com pessoas, inclusive com gabarito para essas temáticas, né? Mas discutir também a questão étnico-racial, né? A gente teria dados aqui, eu falei muito sobre a questão do trabalho, do emprego, né? E como há uma desigualdade violenta, né, entre os grandes grupos étnicos que compõem a população, né, sertanezina, né, a exclusão dos negros e das negras é uma violência em Sertãozinho. Né? Também as grandes desigualdades, Bia, entre homens e mulheres. Né? No mercado de trabalho, né, a gente vê que as mulheres, quando elas têm oportunidade de trabalho, é com uma remuneração menor, em cargos, né, inferiores aos homens, né, com perspectivas de ascensão muito menores que a dos homens, né? E quando a gente olha para todo esse emaranhado de sertãozinho, grande parte da família sertanezina são sustentadas pelas mulheres, né? Então, acho que é um outro tema super interessante para vocês discutirem, trazer pessoas com gabarito para isso, né? A questão também LGBTQI+, né? Quando a gente olha, por exemplo, os dados de desemprego e de informalidade, essa população está quase toda colocada ali, isso é uma violência, né? Então, não deu para apresentar os dados de emprego, de trabalho, né, para essas categorias, mas eu faço aí a provocação para que vocês, e tenho certeza que vocês vão tratar também desses importantes grupos aí da população brasileira, e também da juventude, né? Acho que bem colocou tanto a Bia como o Ederli, né? Fica um desafio para a gente olhar para essa juventude sertanezina excluída, né? Não só nas questões de emprego, não, né? E nas questões de educação, mas também os grandes temas, né? Que são desafiadores aí para Sertãozinho e para um projeto de desenvolvimento, né? Que nos traga luz e esperança de um futuro melhor, né?
Então, eu agradeço mais uma vez a todos vocês que nos acompanharam, as perguntas, né, as provocações aí dos colegas lá no chat. É um prazer dialogar com todos vocês. Muito obrigado. Bom, então, concluindo aqui, eu quero agradecer a todos que nos acompanhou nessa noite, nesse importante tema para a nossa cidade, ao nosso pré-candidato Ederli, ao professor Reinaldo, com essa brilhante explanação sobre a nossa situação econômico-social, ao Gabriel, né, que sem o Gabriel é difícil ter a live, ele que nos ajuda aí com a parte técnica. Enfim, boa noite a todos.